Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre Continuous Delivery versus Continuous Deployment, ou CD, né? Tá? Então, Continuous Delivery nada mais é que, em português, entrega contínua. E Continuous Deployment, implantação contínua, tá? Então, vamos imaginar um problema. Imagina, né? Como que podemos colocar o código em produção de maneira rápida, tá? Então, se você aplicar, né? Vamos imaginar que nós aqui vamos aplicar mudanças que são importantes no código, que são importantes, né? Para entregar ao nosso cliente, ao nosso usuário final. E aí queremos colocar ele em produção, tá? Como podemos fazer isso de maneira rápida e segura? Bom, é aqui que entra, né? A entrega contínua entra em cena, tá? Esse pipeline aqui, né, que eu estou mostrando para vocês, se você não assistiu ainda, né, se você não estiver familiarizado, dá uma olhadinha no vídeo que eu vou marcar aí sobre DevOps, ok? Então, a entrega contínua nada mais é que é uma etapa após a integração contínua. A integração contínua fica entre code build, né, e alguns testes de unidade. Continuous Delivery, né, fica o que? Tem os ambientes de teste que a gente tem que aplicar, libera alguns releases e implanta para o seu cliente, ok? Bom, vamos ver um exemplo agora, focado aqui. Temos o código e aí após aplicar mudanças nele, fazemos um build para gerar um executável, né? E aí então subimos, né, para o ambiente de produção. E aí, o que vocês acham disso, né? Vocês acham que é uma boa ideia? Bom, é claro que não é, né? É claro que não é. A aplicação precisa ser muito bem testada antes de ambiente de produção, ok? Então, o que nós precisamos fazer após o build? Precisamos rodar um conjunto de testes, precisamos testar esta aplicação, tá? Então, vamos rodar um conjunto de testes para termos certeza que o que estamos gerando é o esperado, ok? Bom, então aqui a gente tem algumas fases que eu coloquei aqui. No mundo real é comum, né, ter 2, 3, até 5 ambientes de testes, tá? Então aqui eu, por exemplo, eu considerei um exemplo, o ambiente QA e um ambiente staging, né? Se você não está familiarizado ainda com esse tipo de ambientes aqui de testes, eu vou liberar em breve agora um vídeo falando sobre esses ambientes, ok? O ambiente de stage nada mais é que um ambiente de preparação, tá? Bom, então e após a passar, né, por testes ali, né, por os ambientes aqui que definimos aqui no nosso pipeline, após passar por eles aqui com sucesso, então teremos agora que colocar em produção, né? Agora podemos, né, colocar em produção. Então, aqui temos uma sequência de estágios que definimos aqui no nosso pipeline, que o código vai precisar de passar para chegar até o ambiente de produção, né? Quando estamos falando o quê? Entrega contínua, tá? Então, como eu já comentei em vídeos anteriores, quando a gente está usando uma ferramenta, dizemos que temos um pipeline, tá? Então, esse termo pipeline significa, dizemos isso quando a gente está usando uma ferramenta, ok? Agora, então vamos ver um exemplo aqui, né? E essas transições aqui, ó, que vocês estão vendo entre os ambientes, né, de QA, staging e produção, são essas transições aqui essas transições entre os estágios, né? Aqui temos implantações automáticas entre os diferentes ambientes. Bom, e agora como que podemos, né? Fica aquela pergunta, né? Como que podemos passar os builds pelos ambientes respeitando a ordem deles? Outra coisa, precisamos satisfazer algumas regras, né? Que precisam para passar de um ambiente para o outro, tá? Nos ambientes de teste, são aplicados testes automatizados. Então, aqui a aplicação é continuamente testada, já que faz parte do nosso pipeline de entrega contínua, ok? Então, vamos ver um exemplo. Aqui temos o servidor de CI, que pode ser o GitLab, CI/CD, ou Jenkins, TeamCity, etc. Tá? O servidor de CI é o responsável pelos builds. Caso você não viu ainda a integração contínua,
tá interessante você assistir o vídeo que marquei na tela aí para vocês. Então, nesse exemplo aqui, temos que o ambiente de preparação, que é o staging, né? Ele é o último, né? E aí, quando a aplicação vai ser migrada de staging para a produção, precisamos ter uma administração aqui, a gente precisa ter uma intervenção aqui em particular, tá? Vamos ver um exemplo. Temos aqui um pipeline automatizado, né? Onde o desenvolvedor comita o código no GitLab, que eu dou um exemplo aqui, mas poderia ser, por exemplo, no GitHub, ok? Que vai disparar automaticamente o build e que, consequentemente, rodam os testes de unidade. E aí, em seguida, vai disparar automaticamente a implantação no ambiente QA, que automaticamente vai rodar os testes, né? E se passar nesse estágio, vai disparar, né, a implantação automática para o staging, né? Que dispara também outros testes automatizados, ok? Bom, mas aí, né? Mas quando chega na transição do último estágio, que vai implantar a aplicação lá no ambiente de produção, geralmente gera um tipo de intervenção de uma pessoa aqui, né? Precisamos, né, de uma intervenção que pode ser gerente de projeto, gerente de release, né? Chamamos de CAB, né? Ou senão até uma equipe mesmo. Então, que toma decisão sobre quando a nova versão será liberada, né, para os usuários finais. Aí essa decisão, se vai ou não vai colocar em produção, pode ser influenciada por força de mercado, de estratégia de empresa, etc, tá? Então, aqui temos uma ideia do que é entrega contínua, ou continuous delivery, ok? Onde você tem, né, algo importante para gerar o seu cliente e você quer colocar em produção, mas sem falhar, certo? Tá? Então, e para isso, pegamos o código, fazemos o build dele, e aí nesse exemplo aqui, né, temos 2 testes no processo de implantação, que são os ambientes de QA e state. Bom, além disso, né, em cada um dos ambientes, irá rodar testes automatizados, né? E após ter feito os testes e ter sido aprovado pela pessoa responsável ou equipe, o mesmo processo de implantação será aplicado no ambiente de produção, ok? E aí, com isso, né, as entregas das mudanças no ambiente são feitas mais rapidamente, de maneira segura. Agora, vamos dar uma olhada aqui como que é isso no mundo real, né? Eu peguei aqui um estudo aqui dessa empresa Enlift, tá? Tem até o link dela embaixo aí, né, com o estudo deles. Eles avaliaram o número de empresas, né, que usam ferramentas de continuous delivery, ok? Então, eles rastrearam 33 produtos na categoria de continuous delivery, ou seja, entrega contínua, e aí eles detectaram 18.297 empresas que estão usando esses produtos, tá? Aí, nesse gráfico deles aqui, a gente pode ver que essa Octopus Deploy tem 18%, né, dessas empresas estão usando ela. Apache Maven, 17%, Circle CI, 16%, Hudson CI, 14%, Travis, 9%. Ok? Bom, agora a gente viu sobre, né, vimos sobre entrega contínua, de quais passos ela consiste, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre, então, implantação contínua ou Continuous Deployment, que é conhecido como CD. Aí vem aquela pergunta de novo, né? Como colocar o código de produção, né, de maneira rápida? Bom, existem aqui, né, semelhanças entre a entrega contínua e a implantação contínua, né? Ambas têm como mesmo objetivo, né? Pegar mudanças que foram importantes para o cliente, que foram feitas ali no código e entregar para ele o mais rápido possível, ok? Bom, quando usamos CD, né, agora eu vou falar CD quando eu quiser falar sobre implantação contínua, as mudanças que agregam valor ao cliente são comitadas no master, tá? E elas entram em produção rapidamente, que pode ser em questões até de horas, ok? Bom, basicamente aqui fazemos o quê? Um build do código através de uma ferramenta de CI,
A implantação em ambiente de teste ali é feita automaticamente, onde todos os testes são automatizados e então a aplicação vai para o ambiente de produção automaticamente. E detalhe, sem intervenção humana nenhuma. Aqui não existe os cabs, tá? Não existe cab aqui, ok? Bom, como fazer isso de maneira eficiente, né? Tudo automático, sem intervenção humana. Bom, vamos ver uma ideia aqui, né? Podemos o quê? Ter um ambiente central de testes. E aí poderíamos fazer o quê? Um merge desses dois ambientes, né? Como a gente viu esses dois ambientes agora, quando eu falei sobre entrega contínua, né? E aí, então, aqui teríamos o quê? Milhares e milhares de testes, né? Teríamos uma suíte de testes bem robusta. E aí vai rodar em vários servidores, né? Para ganharmos tempo, né? Precisamos otimizar tempo aqui, né? Sendo possível, né? Então, rodar muitos milhares de testes num determinado curto espaço de tempo, ok? Bom, e aí então, partindo da hipótese, né, que temos um código com qualidade e aí ele rodou testes exaustivamente, foram muito bem testados, e aí a gente ainda acredita que nossos testes são suficientemente bons, né, para detectar qualquer problema. Poderíamos então colocar ele em produção, tá? Bom, e aí assim, né, poderíamos o quê? Uma estratégia, né, para implantar a nossa aplicação de maneira automática, sem intervenção aqui em CD, a gente poderia liberar essa versão para uma pequena quantidade, né, porcentagem de usuários finais ali, por exemplo, 4%, né, dos usuários finais, por exemplo, tá? Então, isso chamamos de Canary Deployment, tá? Essa implantação Canary aqui, eu vou fazer um estudo dele e mostrar para vocês 3 tipos, né, de implantação, e aí eu vou liberar futuramente agora para vocês, tá? Então, os servidores aqui, o que acontece? Como que é essa implantação? Os servidores não ficariam down, e os usuários, usando essa estratégia Canary Deployment, né, e os usuários continuariam a usar a aplicação como foi previsto, né, tá? Esperado mesmo. E aí, nesse exemplo aqui, podemos observar que tanto a nossa, né, nesse exemplo que a gente está vendo do nosso pipeline, né, podemos observar que tanto a nossa suíte de testes, bem robusta, testou a aplicação, como também vamos testar a nossa aplicação no ambiente de produção. Olha que legal, né? E aí depois que os usuários testarem, né, e as mudanças tiverem sido feitas ali, aceitas, né, pelo nosso usuário final, a gente viu que deu certo essa mudança, aí o update é então aplicado para o resto dos usuários, ok? E aí se alguma coisa der errado no ambiente de produção, tipo, sei lá, algum servidor ali, né, não deu certo a nossa implantação, basta tirar do nosso load balancer, né, que é balanceador de cargas. E aí então teremos os demais servidores rodando de boa, ok? Bom, e aí depois se der esse problema, né, que eu comentei com vocês, basta corrigirmos o problema no código e tudo começa de novo, gente. Novamente começa tudo novamente. Aí vocês perceberam que esta abordagem ela é muito audaciosa, né? Bem mais audaciosa que a entrega contínua, tá? De mudar o código, e quando esse código chega no master, dispara tudo ali sequencialmente de maneira automática, sem nenhuma intervenção, ok? Bom, e o que as empresas estão fazendo, né? As empresas estão adotando, né, CD. Tem esse artigo aqui, científico, né, em 2016, que avalia implantação contínua, né, no Facebook e Oanda. Tá? E aí nesse artigo eles, né, falam, né, que a empresa Etsy, que é de vendas, né, a gente compra muita coisa, né, nesse portal, Facebook, Flickr, né, que é de imagens e vídeos, né, o Google, Netflix, eles adotam CD, certinho? Então espero que vocês tenham gostado, tá? E vejo vocês no próximo vídeo continuando com DevOps. Até mais, tchau, tchau.